Olá, boa tarde a todo mundo que está aqui. Sejam bem-vindos ao Narrativas Cardinais. Narrativas Cardinais é um projeto afetivo que que se encontra com outras cardinais, fazendo uma metáfora já com o trabalho e para escutar a história delas, né? Esse nome cardinal ele surge a partir da ideia do cardinal enquanto a numeração exata, né, do número dos elementos constituintes de um conjunto, mas também porque cardinal significa o nome científico daquele pássaro, galo campina, que é muito forte aqui no Nordeste, né? São pássaros que se alimentam de sementes. E sementes são óvulos maduros, já fecundados, que podem nascer, que podem alimentar e que podem também envenenar. Então, é interessante brincar com essa tríade e brincar a existência dessas vozes que estão falando aqui e também pensar a estrutura desse monólogo, desse solo que surge, que estreia em 2017 e que pensa essas vozes que por acaso são femininas nesse mundo e que são ditas loucas, desvairadas, que não são escutadas, porque elas falam bastante lucidez diante desse número, desse mundo quadrado, desse mundo que nos normatiza, né? Digamos assim. Eu aproveito o momento para agradecer a todos vocês que estão aqui entrando, dizer que é muito importante essa troca, principalmente nos dias de agora, porque é uma possibilidade da gente continuar respirando outros ares, ou uma possibilidade da gente olhar para esse vírus, porque não tem jeito, a gente está olhando para ele a todo instante, mas que a gente também vive com tantos outros vírus, né? Mas como é que a gente olha para esses vírus a partir da nossa história, da nossa perspectiva, de tantas vozes que tende a ecoar nesse mundo, né? É, Hoje, nessa tarde, a gente vai se encontrar agora de 17 horas com a Luz Bárbara. Luz Bárbara é artista multilinguagem de Paraíba e desenvolve em São Paulo seus principais projetos. Atua, performa, escreve poesia e realiza filmes. E adora usar Y nas frases, e não é só porque adora, mas porque tem uma grande representação a partir de tudo que ela vem construindo. E é isso. E de brincar também com esses lugares do gênero que nos são fixados, né? Já vejo aqui pela bio que ela me mandou. Então, vai ser muito interessante para a gente deslocar pensamentos e posições que estão congeladas de alguma forma. É isso, muitíssimo obrigado. Está sendo uma tarde muito forte para mim, em vários sentidos. Quem me conhece sabe, de escutar pessoas que pensam a ancestralidade, que pensam isso principalmente no seu fazer. É isso, agora eu vou convidar Luz Bárbara. Luz Bárbara, dá um oi aí para eu te convidar, por favor. Aqui. Eba! Boa tarde, meu povo. É porque nunca vê a imagem no Insta dela nas lives. E hoje, Ariporã, boa Ariporã, tarde. boa tarde. Olha, que bom conseguimos. De Nossa, primeira, hein? de primeira, de primeira, de primeira. Obrigada. A gente chega levou um susto, né? Que a gente já estava esperando o carro. Vou aqui tirar os comentários nos primeiros instantes. É isso, Luz Bárbara. Pode ficar à vontade, pode dançar, cantar, ecoar. Na beira do Tataraçu, Catu, ela me contou. Eu tô aqui há muito tempo, menina. Arvorando, arvorando, arvorando. Seu cocar, cabocla, me avoou. As cinzas de minha avó, pó de raiz, nas minhas ventas, ela soprou.
Meus pensamentos espalhados numa constelação acima da minha cabeça. Minha memória nas estrelas. O meu teto era o meu céu. O meu chão, minha lagoa grande, pequena. Nela o meu corpo tombado, caído, retornado para o bucho do mundo. Eu acho que eu vim aqui me lembrar. Eu acho que eu vim aqui me lembrar desses meus olhos, dessa minha boca, a boca do meu avô, dessa minha cor, dessa minha não cor, desse branco aqui, desse branco, branco de tão branco vermelho, desse branco esquecimento, desse embranquecimento, desse pano branco aqui na minha cara, minha pele manchada, misturada, mestiça, lapiada. Eu acho que eu vim aqui me lembrar da minha pele vermelha. Vermelho os olhos do meu pai. Eu nunca tinha visto pai desse jeito. Os músculos do rosto tudo tremendo, contrariado. Do lado de uma garrafa de cana vazia. As pupilas do meu pai, duas bolas de fogo imensas queimando bem na minha testa. João Senhor, patrão de meu pai, para o qual toda a nossa família trabalhava, havia expulsado a gente das terras. Acho que eu vim me lembrar desse vermelho carmim, desse carro Opala, dentro dele 3 sujeitos. Passaram uma vez, o sol já estava se pondo. 15 minutos depois passaram de novo. Placa fantasma, um carro sem passado nem futuro que veio me buscar. Dentro dele 3 sujeitos, um no banco de motorista, outro no banco de acompanhante, outro de trás. Usava um chapéu assim, de modo que se lhe cobria o rosto. O do banco do passageiro saiu, ele carregava uma sacola de estopa no braço, veio andando na minha direção. Filhinho logo achou que era um trabalhador que estava machucado, porque era comum um trabalhador perder braço, dedo, mão em máquina de engenho. Trabalhador vinha me procurar para pedir guia, para ir no hospital, para vir pedir explicação de seus direitos. Ele veio se aproximando, olhando bem nos meus olhos, eu olhava de volta com aquela certeza que eu poderia lhe ajudar, caso ele precisasse. Aí ele chegou bem perto e perguntou assim, é você, Margarida? Aí eu respondi, sim, sou eu, Margarida. Imediatamente, ele tirou de dentro da sacola de estopa uma pistola, cano cerrado, calibre 12, e atirou bem na minha testa. Aueté, minha avó, Aueté, minha mãe, Aueté, tiramóiandete, minha irmã, Aueté, minha avó, Aueté, minha mãe, Aueté, tiramóiandete, minha irmã. Aueté. Aueté é um agradecimento em Guarani e por isso nós estamos aqui falando Aueté. É, Porque essa é a nossa língua, a qual nos foi separada, né? Roubada, tirada de nós. sim. Não é, Cunhamporã? Boa tarde mais uma vez.
E aí, minha filha? Chegando de novo. E aí, voltando de Oi, novo gente, oi aqui, todo mundo que ó, o está momento acompanhando. Que apresentadora. bom estar com vocês. Esse trecho que eu fiz agora, Bárbara, é um trecho do Margarida, para você lembrar de mim, que é um solo de pesquisa meu, e que também, enfim, tem servido de pesquisa ah, e sustentáculo para outras obras. Como é que tu tá? Como é que tá a tua vida? Como é que você não, ou melhor, Eita, fala um pouco desse período que você estava aqui no Cariri, que aí chegou logo a pandemia e aí você foi para Paraíba e depois retornou para Sampa, né? Como que foi esse trânsito e pensando o nossa, trabalho? eu tive muita sorte de ir no início do ano para o Cariri, porque, olha, eu não imaginava que a gente ia passar tanto tempo enclausurado, né? Mas foi um alívio poder passar esse final do ano conhecendo e rodando nessas terras, né? Experimentando esse lugar. Foi uma coisa que trouxe muita vida para minha pesquisa. Eu fui para ensaiar justamente o Margarida. E a Bárbara foi uma pessoa com quem eu pude ter trocas artísticas que foram muito importantes. Por exemplo, Bárbara, quando a gente foi ali na feira juntas, eu e você, fazer uma deriva e uma conversa, né? A gente tem um vídeo aqui no meu IGTV chamado Eu e Ela, somos nós duas. E eu pude conhecer mais o teu repertório como uma pessoa do Cariri, o imaginário do teu pai, das histórias que norteiam também a tua performance. Isso trouxe fortalecimento para essa ideia que eu tenho trazido com Margarida, né? De trazer luz, de trazer visibilidade para as reminiscências, para o que existe e resiste do imaginário indígena na compreensão das mulheres, pessoas e homens do campo, né? Esse vínculo com a terra, com os seres da floresta. Eu me lembro muito da gente falando do seu pai, né? Da prática que ele tinha de sair para caçar e saber se é o dia de caçar e perguntar a capora se é dia de caçar, se pegar uma caça, deixar a da capora, isso tudo a gente sabe que é o nosso modo de pensar dos nossos povos originários, né? E que continuam trazendo força e resistência para isso e sustentando, né, as nossas vidas, a nossa compreensão de mundo, as nossas relações, a nossa cultura. Então, ir para o Cariri, né, eu citei o nosso encontro para dizer que trouxe realmente muita força e foram encontros muito importantes, né, com os artistas da Casa Ninho, que estão em processo, com os cariris, né, do território cariri. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a resistência do povo cariri aí no o Cariri é uma região que pertence ao sertão, né, do Ceará, e os cariris, o povo cariri, né, estava tanto nesse território que pertence ao Ceará, mas também de alguns estados vizinhos, Isso, aí perto, eu acho que Pernambuco, Paraíba também, Pernambuco. nos interiores, e em 1800 poxa, eu devia ter estudado um pouco essa data. Em 1800 não vou conseguir dizer, mas houve uma resistência durante 30 anos do povo cariri, muito importante nesse território de todos esses 4 estados, onde eles protegeram como se fosse uma grande aldeia, mas na verdade eles sabiam que Pidorama toda lhes pertencia. Então, Sim. eles fizeram, foi cercar, né, proteger uma parte desse território, né, porque hoje é as avessas, né, parece que o grande território é o Brasil, o território nacional, e existem essas pequenas reservas indígenas que é onde o nosso povo habita. Na verdade, o pensamento é o contrário. Nós estamos em Pidorama, todo esse território pertence aos povos originários, e aí lá por 1800, no início desse século, os cariris, eles protegeram uma região que atravessava 4
estados enfim, conseguiram resistir por 3 décadas, até que um coronel português trouxe os bandeirantes de São Paulo e se armaram e saíram saqueando todo esse território, né? E tendo aí mais um ponto dessa história de genocídio de mais de 500 anos neste território. Então, Cariri e o Margarida perpassa, né, esse tema de como as pessoas se relacionam com a terra, né? Eu trago através da história de Margarida Maria Alves, que foi uma grande defensora da reforma agrária e dos direitos dos trabalhadores do campo, para dizer como existe algo muito próximo, né, entre o imaginário da mulher e do homem do campo, das pessoas do campo, e do imaginário das pessoas que ainda estão ligadas à sua cultura originária, né, étnica, enfim, dos povos que estavam aqui antes da colonização. Sim. Até porque a fronteira quem trouxe foi o europeu, né? Foi o invasor que trouxe a fronteira. Essa ideia de fronteira, né? Nossa, sempre que tu fala é uma aula, no melhor sentido de aula. Sempre que você fala é uma aula para mim também. Luz, fala da tua apresentação no 8 de março, da performance que tu fez, que também era um pouco do Margaridas, né? Eu não pude assistir, já não estava aqui, mas fala um pouco como foi a experiência, fazer aqui nessa terra Cariri, né? Que a gente está falando que tem toda essa dimensão ancestral indígena, mas que atualmente, por exemplo, Crato é a segunda cidade do Ceará com maior índice de violência contra as cardinais. E o Ceará é o segundo estado do Brasil, perdendo somente para São Paulo, né? Com maior índice de violência, de matar mulheres, né? De matar cardinais. Como foi apresentar aqui? Imagino tão forte foi, né? Muito doido, né? Porque eu pesquiso como artista a história de mulheres que sofreram violência física, né? Extermínio, entre elas Margarida, Violeta Formiga, Anaíde Beris, todas as 3 paraibanas. E ao chegar no Cariri, eu não sabia disso, eu soube desse fator que é muito marcante para essa região, que é o feminicídio, o alto índice de feminicídio e de outras violências contra a mulher. Então foi muito doido, eu fiquei muito marcado por isso e muito intrigado com as histórias de todas as mulheres. Na semana que eu tive, a gente sentou ali na praça, eu fui ver, você estava fazendo uma performance lá no Juazeiro, a gente sentou e conversou sobre uma mulher trans que foi encontrada morta. Então, na semana em que eu cheguei, acho que no dia seguinte, já aconteceu um grande feminicídio na região. Então, essas histórias me atravessaram. E aí, como, bem, eu chegando no território, fui me conectar com as mulheres de luta desse lugar, porque onde existe violência contra a mulher, existem mulheres fortes lutando contra isso. E não é diferente no Cratos, nós temos a Verônica, as Verônicas, né? Porque tem a Valéria e a Verônica também do grupo do Grune. Então, enfim, muitas mulheres, enfim, que têm lutado por isso. Me conectei com a Mara, com essas pessoas, e aí elas propus que eu fizesse essa performance, e foi muito forte. Eu trazia a fala de outras mulheres, porque a gente que está viva em carne, quando habita um corpo considerado um corpo mulher, um corpo vítima, um corpo vulnerável, um corpo público, né? A gente, de alguma forma, morre a cada vez que uma mulher é violentada e morre no nosso país. Pouco antes também tinha acontecido a história do elevador com aquele cantor sertanejo, né? Que é incrível como isso não mobilizou nacionalmente ao ponto de haver um boicote mesmo com esse, acho que é o Léo aí, que é um sertanejo que chutou a barriga da mulher grávida, sabe? Então foi um momento de aglomerar essa informação e realmente eu trouxe no meu corpo a voz dessas mulheres.
né? Porque nós somos ela. Cada vez que uma mulher é violentada por causa disso, quem habita um corpo mulher também é violentado, né? Porque a próxima a gente sabe que a fila vem bater na gente, né? Quando a gente sai na rua. Enfim, e aí eu trouxe essa fala das mulheres para mim, né? É, foi bem forte, eu não vou falar aqui agora, senão a Tudo gente vai bem. entrar em Tudo outro bem, tudo clima. bem. E Realmente é um tema muito pesado. tudo bem, tudo bem. E aí daqui você retornou para Paraíba, né? Fez E meio que você essa me trilha. contou, inclusive, a história da Rayana, né? Da Sim, igreja. Então, enfim, para a gente que sim, está sim, sim. pensando a partir da perspectiva da colonização, também é muito importante que um bárbaro assassinato do Crato aconteceu de frente para a igreja durante a missa. Essa foi é porque desculpa te cortar, essa foi a Silvani que Eu que foi. te cortei, perdão. Não, tudo certo. Essa foi a Silvani, que foi 7 horas da noite. Para quem não Ah, é daqui do Cariri e não sabe, Silvani ela era uma professora que estava separada do ex-companheiro, se é que pode chamar de companheiro, e aí ela estava com aquele mandato judicial, né, que ele não pode se aproximar dela, para a gente ver como não valida, né, como não cuida, de fato, como a segurança é só para qualquer outro corpo, menos para o corpo feminino, para o corpo preto, para o corpo indígena. E aí ela estava com esse mandato de distanciamento dele e ela estava brincando com o filho no parquinho na praça. Enquanto isso, na praça também ocorrendo uma missa, enfim, muita gente e tal. E ele assassinou ela às 7 horas da noite no banco da praça, assim. E depois dessa história tem mais história. Teve também anterior a essa a história de uma adolescente, que eu não lembro o nome dela agora, que o corpo dela, sumiram com o corpo dela e até hoje não foi encontrado. E depois teve são outra muitas moça, histórias no Crato, né? são Então muitas parece que tudo histórias. isso condensou ali na hora que eu fiz essa performance. É tanto que eu tremia, tava tudo isso aqui, né? Porque a vontade quando a gente escuta essas coisas é de rasgar o nosso corpo que é colocado nesse lugar, não é só porque eu habito esse corpo, então eu mereço ser violentada. Então eu trazia um manto que tinha escrito atrás, a adolescente que você estava contando que se chamava É, Rayane, né? Que eu conheci as Rayane. duas. E depois teve a outra que foi de frente da prefeitura, 5h20 da tarde também, uma rua super movimentada. E lembrando que a gente está falando de Crato, de Juazeiro de Barbalha, que essas mulheres morrem e que ainda tem a frente de mulheres que é muito forte, que cai em cima, que fica detectado como violência ao corpo feminino, né? Mas em outras cidades, nos sítios que são bem menores, tem muita mulher apanhando e muita mulher sendo morta por conta de marido que muitas vezes ganha um outro nomezinho, não ganha como violência, né? Isso é onde ainda chega que dá para fazer a catalisação, né? De sistematizar nessa plataforma. Mas tem muitas mulheres sendo mortas que não estão dentro desse, não estão sendo contabilizadas por conta dessa causa. É, Sim, e é isso, né? Os grandes violentadores continuam sendo os companheiros, né? As pessoas que moram, e a gente está vivendo esse momento de isolamento social em casas, então é muito importante lembrar que pode, enfim, com certeza aumenta. você tem uma vizinha sendo violentada, né, a qualquer momento, então é bom como mulher também nós temos um apoio de alguma forma umas para as outras. É. E aí eu trazia um manto que dizia: eu já morri muitas vezes, não permita que eu morra mais. E como é um lugar de muita fé católica, né, eu trazia comigo essa fé que esse povo tem, né, que eu não Sim. tenho, mas que as pessoas que eu queria me comunicar têm. E eu queria me comunicar nesse dia com os homens dessa região. Então, eu fui entregando um terço, né, da fé deles, que é essa, para cada um e pedindo não permita que eu morra mais, né? Se não for por mim, nem pela minha crença, pela minha fé, que seja pela sua, não permita que eu morra mais. Pronto. Sim, então vamos sair um pouco do discurso de feminicídio, se é possível. Mas enfim, porque é muito forte, Se é né? É possível, muito né? Inclusive, é forte. uma coisa que as mulheres trazem daí. A gente fica apagando fogo e não dá para ir para outras camadas É muito da forte, luta, né? né? E suga muito também, né? Assim, suga muito. Eu tava falando outro dia com uma amiga o quanto que a militância suga a gente.
né? Quando a gente quando esses temas começam a perfurar a nossa alma, é muito profundo, assim, e a gente tem que ir buscando brechas E de vez em quando para ouvir sendo os mulher, respiros. sim, né? É, é. E aí você foi para Paraíba e teve que voltar para São Paulo. Como que tá agora a sua vida nesse momento? Bem, voltar para São Paulo foi muito bom. Eu consegui participar de um projeto, aliás, termina hoje. Estou entregando hoje um filme produzido em quarentena. Eu fui contemplada pelo projeto Curta em Casa. E aí estive nesses dias em processo, né, de tanto de produção como de pós, de edição desse filme, que é inspirado em Margarida Maria Alves, na memória dela. É a história de um indígena em São Paulo, migrante. Eu atuo também, além de ter dirigido. E que no dia 1º de maio encontra no celular, na internet, a figura de Margarida Maria Alves através do discurso dela de 1º de maio de 83. E aí decide rever seus acordos trabalhistas com o seu patrão. Né? Na verdade, é uma situação de exploração e Margarida vem como uma luz assim para dizer tem coisa errada aí. Além de Margarida, objetivamente, tem também essa a Cabocla Jurema vem de uma maneira poética, assim, a, Nossa. no fundo falando é, somos três, então. A Cabocla Jurema vem falar com ela também, inspirar, né, dar força para que ela tenha clareza e força para lutar contra essa opressão que ela vive no lugar de trabalho dela. Então, tô assim na pandemia, tava nesse. Ai, para não falar de como é isso fisicamente, né? Mas falando de produção, de trabalho, é, Uhum. eu tava bem mais focada nesse filme agora, e é isso. Tô concluindo isso hoje. Nossa, que bom saber. Daqui a pouco vai tá disponível, né, nas plataformas para a gente assistir. Vai, porque ele é para um festival online, ele é financiado por 3 instituições, que é o Instituto Criado aqui de São Paulo, que é o Instituto de Cinema, o Projeto Paradiso e o SP Cine. Não sei Sim. se no Facebook da SP Cine ou do próprio projeto Curta em Casa vai ter festival online, então eu vou estar divulgando nas minhas redes. E aí Eva, vai ter votação também, eu vou começar desde já a anunciar isso que pode vai ter deixar. votação e o filme mais votado vai ganhar uma mentoria do Projeto Paradiso, vai ganhar um Oh, prêmio em R$ 10.000 em formação, não é em dinheiro, é em formação no Instituto. Eu que não tenho formação em nada, eu sou uma artista assim, que trabalho com cinema, teatro, poesia, não tenho formação em nada disso. Minha formação é em ciências das religiões. Eu sou uma como disse, religióloga. como disse Ana Maria, que esteve antes, Ana Floresta, multidimensional, né? São muitas dimensões. São muitas É, dimensões, mas né? Mas aí eu adoraria fazer a formação deles, né? Eu gosto de estudar, então Sim. adoraria ganhar. Então, quem está acompanhando aqui, futuramente vai haver uma votação. E se você puder voltar no meu filme, minhas camaradas, meus camaradas, por favor. Luiz, tu poderia falar um pouco sobre a tua relação com a ancestralidade e também como que chega essa possibilidade de tu se tornar artista? Como que chegou para você essa possibilidade de viver o artístico, né? Que te faz, que também tu sai da Paraíba e vai morar em São Paulo, como é esse corpo que rompe essa fronteira, né? Nordeste e essa outra região do Brasil, né? Pensando historicamente também o Brasil. Minha migração para São Paulo acho que tem mais a ver com minha ancestralidade até do que o meu fazer artístico. Transformou muito o meu fazer artístico como eu faço. Mas eu já era artista na Paraíba, já vivia disso, vivia melhor até, mentira. Vivia disso, era palhaça, fazia teatro de palco.
e vir para São Paulo, a cidade foi meio que um espelho para que eu me visse, então, como mulher nordestina. Na época eu ainda me compreendia como uma mulher, uma pessoa pertencente ao gênero feminino. E aí eu fui resgatar esse imaginário do que é uma mulher paraibana, né? Isso tudo de uma maneira muito natural, que a própria cidade provoca em você, né? Sim. Então, foi aí que eu me encontrei com a Memória de Margarida e teve um episódio muito importante aqui, que é o seguinte: eu sempre me entendi na Paraíba como uma mulher negra clara, né? Com menos retinta. E bem menos retinta, mas ainda assim uma mulher negra. Eu vivi dentro da minha família situações de racismo, porque é uma família interracial, então essas diferenças raciais acabam aparecendo também nas relações. Isso me marcou muito. Eu sabia que eu não era uma mulher branca desde criança. E aí eu sempre me entendi como uma mulher negra clara. Cheguei em São Paulo e aí uma situação meio que pessoal. Eu estava conversando dentro de uma situação de trabalho até, e uma pessoa se colocou como a única pessoa negra presente no ambiente. E eu fiz, como assim? Eu não tô aqui e tal, e tipo... E aí, uma coisa que marca muito a gente, que tem de alguma forma uma racialização vermelha, né? É esse lugar do ninguém. Você não é branco, porque as pessoas que são brancas realmente sabem que você não é branco, sabe? Você passa por situações de racismo, né? Claro que com todas as questões de colorismo que existem dentro disso, mas você também não é preto. E aí, índio não existe. Você é o quê, então? Então, esse lugar do ninguém, do invisível, como se nós fôssemos algo que não existe, né? Me incomodou muito. Me incomodava sempre muito. Eu até usava muito o Darcy Ribeiro para falar sobre isso. Ele vai falar da ninguém-dade, da formação do povo no Brasil. Mas, enfim, nós temos esse lugar de invisibilidade das nossas raízes étnicas ancestrais, né? Dos povos originários. E aí, bem, São Paulo acabou trazendo tudo isso e eu fui olhar para esse Nordeste que é indígena e não se reconhece como indígena ou foi separado da sua ancestralidade. Então, eu fui olhar para a minha família e eu vi realmente que a família da minha mãe, que até então eu entendia como uma família preta, é uma família de pessoas indígenas que não se reconhecem como pessoas indígenas. Mas que não dá também para dizer que são pessoas negras, entende? Então são realmente pessoas separadas da sua identidade. E aí essa questão da ancestralidade começou a me convocar para falar sobre isso. E só um instante. É muito bom a gente pontuar que o que faz elas não se reconhecerem como indígenas é porque viveram um genocídio imenso, tão grande que essa palavra indígena ou índio, ela só existe no livro de história, que a gente teve, que vem aquela imagem do índio da Amazônia. Então, no Nordeste, meio que essa violência foi muito grande, assim, foi muito imensa, que essas pessoas que estão nessas comunidades, fazendo todos os rituais, Ana Maria acabou de falar das benzinheiras, parteira, eu nasci de parteira, tudo isso não é ligado à palavra pajé, à palavra indígena nesse sentido, mas toda a prática da ancestralidade indígena está totalmente viva nessas comunidades, nesses lugares. Exatamente. Pessoas, né? Eu, quando fui aí no Crato, fui benzida por um grupo de mulheres que carregam essa sabedoria ancestral, que é dos povos originários, né? Que elas, enfim, tá vivo ali, mas elas não se entendem como indígenas. E aí a importância de jovens, né, pessoas jovens como nós, que conseguem colocar a discussão em outro lugar, trazerem essa nova compreensão da necessidade desse Brasil de hoje de se sair de uma invisibilidade. A partir do momento que a gente olha
para a colonização, a gente não pode mais negar, discutir a presença dos povos, né, originários no nosso território. Exatamente. Então, é isso. É isso. O João Nin, acho que é João Nin, acho que eu falei correto o nome dele, ele fala muito, né, dessa relação de que pelo Nordeste ser uma terra considerada, por conta do preconceito e de tantas questões, como uma terra seca, uma terra que não tem o verde, então parece que no Nordeste não tem indígena, né? Por isso que. Só que a gente está vivendo um momento contemporâneo que, apesar de várias sacanagens É, nesse governo, né? Tem uma galera jovem que estão fazendo a retomada com todo o sangue no olho, assim, com toda a braveza e que nós eles temos carregam. nossos povos indígenas habitantes das nossas serras também, da nossa caatinga, das nossas locas. E floresta também é a floresta do sertão, né? Uhum. É tudo, é a terra toda, né? Por mais que a geografia mude, ali está a terra, a natureza, nossos parentes, né? E a força dela, né? Então, mesmo num sertão árido ali, é floresta, né? Ali somos nós, é terra, é território. E, e também isso que essa coisa de não se reconhecer o indígena, né? Indígena é uma palavra dada pelo branco, né? É uma Sim. palavra juruá. E aí, também eu quero trazer essa reflexão do quanto é importante a gente estudar sobre as culturas dos povos, né? Eu tenho estudado muito o povo Guarani e o povo G, né, do interior. O povo G tem mais a ver com essa pesquisa de Margarida, mas é meio que quase as duas possibilidades, assim, de nações, né, que eu posso, que pode vir o meu avô pela geografia. Então, é procurar estudar aquele imaginário para que, quando a gente resgate, a gente e nesse processo de retomada, a gente traga a cultura do povo G, a gente traga a cultura do povo Guarani, porque índio é uma compreensão branca, que inclusive coloca tudo no mesmo saco e acha que é tudo igual. E aí constrói também um estereótipo do que é ser indígena, do que pensa, do que vê, de como fala, se porta, ou que cara tem um indígena, né? Sim, sim. Que é para além do fenótipo, né? A gente sabe disso. Luiz, fala da tua relação com a arte, como foi que iniciou. Tu meio que falou que antes de tu ir para São Paulo, tu trabalhava como palhaça, tu trabalhava em alguns grupos. Se tu puder falar rápido, porque a gente já está indo para o final e eu quero que a gente finalize com um poema, Bem, é uma história que vai ser. Vou falar rápido, mas, bem, se eu possível. comecei a fazer artes na igreja evangélica e foi o que possibilitou que eu começasse a prática e pesquisa em teatro. Eu dançava também e permaneci assim, fazendo arte na igreja evangélica até os meus 22 anos de idade. Foi quando eu saí com o circo, e aí passei uns anos no circo, fui para o teatro de palco. Então o caminho é esse, o meu caminho nas artes também me aponta uma decolonização, porque eu fazia arte num lugar de uma compreensão colonial, enfim, tá difícil não falar sobre isso, não é mesmo? Oh, pronto, então a gente está indo para o final. Nossa, tem uma pessoa que não para de fazer comentário, mas eu não estou entendendo. Ah, é uma Bárbara que é nossa xará e tá querendo interagir, porque, enfim, não é sempre que duas Bárbaras se encontram. Imagine três Bárbaras numa live só, né? Qual é seu maior sonho, Bárbara? Como é que é? Qual o seu maior sonho nesse momento? Uma certeza de um futuro melhor. Nossa, Estabilidade amada, financeira, pode ser. também. Amada, agora para a gente finalizar, se você quiser finalizar com um texto, fazer uma cantiga,
dizer um poema, fica à vontade, mais uma Ah, eu não vez. vou falar poesia Muitíssimo minha, não. obrigada. Vamos terminar cantando para Jurema, agradecendo esse dia. Queria ter a Jéssica aqui junto conosco. É... A Jéssica vai estar, ela vai fazer um vídeo falando da experiência e da história dela. Ah, a Jéssica vai participar das Cardinais? Vai, porque além das artistas da cena, eu também estou tendo contato com mulheres que são pesquisadoras, e não necessariamente só pesquisadoras acadêmicas, né? Mas mulheres que têm uma história de vida para elas fazerem, elas vão disponibilizar vídeos para o IGTV e ver se colocado. Vai ter mulheres com Ah, relação que de lindo! parteiras, vai ter a Jéssica, vai ter a Sol, vai ter, enfim, vai ter muitas mulheres. Vai ter a Rayane, Orgulho de do Grunec. você! Eba! Oh, estão pedindo para você fazer aí uma cantiga para Jurema. Jurema, teu penacho é verde, teu penacho é verde, é da cor do mar. Jurema, teu penacho é verde, teu penacho é verde, é da cor do mar. É a cor da cabocla Jurema. É a cor da cabocla Jurema. É a cor da cabocla Jurema. Juremê. Só um instante, vou te mostrar uma coisa. Viva a cabocla Jurema. Eba! Salve cabocla Jurema, salve nossas raízes. Salve os Salve a força encantados das que te matas. protegem, que nos protegem. E eu tô com o seu chocalho aqui pro Margarida. Quando você voltar pro Cariri ou quando isso tudo passar, eu mando pelos correios, por alguém que for para São Paulo. Tá bom? Eu vou aí buscar, nada de Eba! correios. Nada de correios. Aueté, guerreira! Aueté, Muitíssimo guerreira, aueté, obrigada. cabocla linda. Que sua força seja cada vez mais forte. Vou salvar essa live maravilhosa.